Olá para você que está assistindo a mais uma aula nossa no nosso seminário de teologia. Como é bom ter você aqui. Estamos hoje na aula 192 e vamos falar sobre a importância da comunidade na espiritualidade. A introdução aqui eu quero deixar claro para você é sobre a espiritualidade não é um caminho solitário. Então, se prepare para essa aula, pegue a sua Bíblia, pega um lugar para você poder anotar, seja no seu celular, num caderno, seja onde for, mas se prepare porque vai ser uma aula de muito ensino para nós como igreja. Amém? Nós vivemos numa era de individualismo espiritual, onde muitos buscam uma fé isolada, sem vínculos, sem pretensão, sem prestação de contas e sem comunhão com o corpo de Cristo. Você próprio já deve ter ouvido pessoas falando, não, eu sou a igreja, então eu não preciso ir na igreja. Ou talvez até cantores famosos, nós vemos muito isso. Às vezes um cantor ali de funk, de rap, falando assim, não, eu acredito em Deus e eu oro para Deus ali no secreto, ali eu e ele, mas eu não vou à igreja, eu não vou em comunidade porque eu não acredito nisso. Mas, desde Gênesis, o plano de Deus para o ser humano inclui relacionamento e pertencimento. A espiritualidade cristã, ela é vivida em comunidade e porque nós fomos criados à imagem de um Deus que ele próprio vivia ali antes de toda a criação, antes de tudo, vivia Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo em perfeita comunhão eterna. A Bíblia declara ali em Gênesis, no capítulo 2, versículo 18, não é bom que o homem esteja só. Essa afirmação aqui nós vemos ali no começo ali da Bíblia. Não é só sobre casamento, mas aqui revela uma verdade espiritual. Nós não fomos feitos para viver e nem crescer sozinhos. O Novo Testamento reforça isso com o conceito de que da igreja como corpo, onde cada membro é vital para a edificação do outro. Nós vemos isso em Efésios, no capítulo 4, versículo 16. A teologia reformada, ela sempre afirmou que a igreja é o meio ordinário da graça. Ou seja, Deus estabeleceu a comunidade dos santos como lugar de ensino, exortação, restauração e discipulado. Como disse João Calvino, não podemos ser filhos de Deus e se não formos também irmãos uns dos outros. A espiritualidade bíblica não é apenas um relacionamento vertical com Deus, mas também horizontal com os irmãos, com a comunidade. Não há amadurecimento espiritual verdadeiro sem vida comunitária. Não há. A igreja, ela não é um acessório da fé, mas o ambiente onde ela floresce. Então, entenda, a igreja ela é essencial para você. Eu sei que é bom estarmos sozinhos ali com Deus, nós precisamos, como vimos em aulas passadas, ter esse momento de solitude, esse momento de silêncio. Mas também precisamos estar em comunidade. A comunidade e espiritualidade. O papel da igreja como corpo de Cristo e no crescimento espiritual. Nós temos isso claramente em Efésios, no capítulo 4, versículo 16, como eu disse antes. Daqui a pouquinho eu vou ler. Então, a espiritualidade cristã nunca foi desenhada para acontecer no isolamento. Desde o início da igreja, o plano de Deus é que o crescimento espiritual individual aconteça dentro de um corpo seletivo, um corpo coletivo, Mas ali, nesse tempo que nós vivemos hoje, muitas vezes temos negligenciado isso, negligenciado esse lugar de comunidade, a importância de estar ali dentro da igreja. Muitas vezes pelos desafios que a comunidade oferece.
Porque viver em comunidade é uma bênção, mas sim, também é um desafio. Porque a comunhão cristã, ela não é feita por pessoas perfeitas, mas de pecadores redimidos em processo de santificação como eu e como você. É por isso que Paulo, escrevendo à igreja em Éfeso, exorta: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Mais para frente, em Efésios capítulo 4, versículo 16, ele diz, nesse mesmo capítulo, que é o versículo que eu falei que ia ler: dele, Cristo, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se, mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Essas palavras aqui de Paulo não são românticas, elas são realistas. A unidade, ela precisa ser guardada, protegida, construída intencionalmente. Isso significa que exercer perdão, suportar falhas, lidar com opiniões diferentes e abrir mão de vaidade pessoal é algo que é inevitável ali na vida em comunidade. Nós precisamos ter isso muito claro. Eu sei que é fácil falarmos, não, todos nós somos pecadores, mas às vezes não temos essa convicção. Muitas vezes o desapontamento que temos como liderança é porque olhamos para um pastor, olhamos para alguém que está à nossa frente nos liderando e cobramos perfeição. Cobramos que ele não seja quase humano, mas que ele seja perfeito, que ele não erre. Não, isso é impossível. Não importa se você serve na igreja Imagine, não importa se é numa outra igreja, não importa. Sempre haverá uma liderança e essa liderança, querendo ou não, vai ter falhas como todos nós. Porque a igreja, a comunidade, ela é constituída de pecadores transformados e renovados, que estamos sendo renovados. Então não podemos cobrar da nossa liderança a perfeição. Nós precisamos entender e deixar isso bem claro na nossa mente, que não importa se ele está com o microfone, não importa se ele está numa plataforma mais elevada ali pregando, se ele está todo domingo ali pregando a Bíblia, ele também é imperfeito como nós e possui falhas e vai cometer erros. E quando temos isso claro, nós precisamos aprender a perdoar quem nos feriu. Talvez você que está me assistindo aqui hoje nessa aula tenha tido uma experiência ruim com alguma liderança. Talvez em uma igreja, numa outra igreja que você passou, mas eu te convido hoje, com o Espírito Santo aqui, a perdoar aquele que te feriu, a manter a paz quando se discorda de algo. Então, não bata a porta na cara do seu irmão, não. Mas hoje, abre a sua porta, convide ele a entrar num novo nível, um novo tempo na sua vida, um tempo de perdão. O perdão é o caminho para manter a saúde espiritual da comunidade. Não busque, não tente encontrar. Se você está num período que você está buscando uma igreja para você pertencer ali, um local ali para você estar em comunidade, não cobre perfeição. Nós precisamos ser discípulos fiéis em uma igreja real. Quantas vezes eu já vejo, eu já vi pessoas saindo da igreja e dizendo, não, eu saí porque é muita hipocrisia naquele lugar e tem muitas pessoas lá, as pessoas apontam o dedo, as pessoas fazem isso, mas essa fala só mostra a hipocrisia da própria pessoa. É uma pessoa imperfeita, cobrando perfeição dos outros. Não faça isso. Se você já reconheceu que você é um pecador e que você carece da graça de Deus, que você precisa ser transformado e que apenas com o Espírito Santo nós podemos ser renovados dia após dia, santificados dia após dia. Não cobre algo diferente das pessoas ao seu redor, da sua comunidade, mas caminhe com o mesmo entendimento que Cristo colocou no seu coração, de que você, assim como eles, precisa de renovação e santificação. Amém? Aqui nós vemos claramente sobre uma importância aqui, algo muito importante na comunidade.
nós vemos algo que é a instrução mútua, ou seja, o ensino e o encorajamento ali entre os membros da comunidade. A vida cristã, ela é marcada por um processo contínuo de aprendizagem e transformação, e esse processo não acontece apenas de cima para baixo, mas também entre os irmãos. Existem muitas coisas que eu não ouvi Deus me falar que eu tinha que melhorar. Na verdade, eu nem sabia que tinha que melhorar aquilo. Mas existem coisas que na comunidade eu aprendi. Ali entre os meus irmãos me corrigindo. É tão importante você ter pessoas assim na sua vida. Eu, muitas vezes, por ser filho de pastor, as pessoas têm medo de me corrigir quando eu estou errando, quando eu estou fazendo algo errado. E eu lembro que eu estava muito cansado disso, das pessoas cobrarem perfeição, às vezes, de mim mesmo. E, às vezes, quando eu errava, elas ignorarem o meu erro e não irem lá e me confrontar e falar: Samuel, olha, você precisa fazer isso, não assim. E então eu pedi para Deus. Eu falei: Deus, eu quero, e você faça essa oração. Fala assim: Deus, eu quero pessoas de confiança, pessoas que tenham um relacionamento íntimo com você, pessoas que possam não só ser amigos, mas ser irmãos, que possam estar ali comigo, me confrontando quando eu errar e me abraçar quando eu precisar de um abraço, mas não inverter isso, sabe? Abraçar quando você estiver no erro, não. A comunidade ela é importante por causa disso. Você precisa de encorajamento, de instrução mútua. Muitas vezes você não vai aprender ali só no secreto, mas você vai aprender em comunidade, ali às vezes sendo confrontado, às vezes sendo corrigido, e ali nós vamos sendo moldados pouco a pouco, mais parecido com Cristo Jesus. O crescimento espiritual autêntico não é apenas ouvir sermões, mas partilhar a palavra com os irmãos, na sala, na mesa, na oração, na dor e na celebração. Comunidades que se edificam mutualmente se tornam sólidas, maduras e cheias do Espírito. Talvez você participe de algum GI, um grupo aí da nossa igreja Imagine, células, como outras igrejas chamam, e talvez você esteja tão feliz nesse GI, nessa célula, justamente por causa disso, porque você encontrou não só amigos, mas irmãos que vão te corrigir e que vão buscar que você melhore, porque querem ver você melhor. Eu oro para que Deus coloque pessoas assim na sua vida, amém? Nós vemos também aqui, em questão de comunidade, um exemplo importantíssimo na igreja primitiva. A igreja primitiva é o modelo mais puro e essencial da espiritualidade vivida em comunidade. Em Atos, no capítulo 2, versículo 42 e 47, encontramos um relato poderoso da fé cristã encarnada no cotidiano. Ali, nesse versículo, nós vemos ali no 42 e 44. Eles se dedicavam os ensinos dos apóstolos e a comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Esse texto aqui mostra que a espiritualidade daquela igreja não era teórica, não era algo individualista, mas ele se expressava, essa espiritualidade se expressava por meio de relacionamentos profundos, por compartilhar recursos, um culto coletivo e a oração perseverante. A comunidade era o solo onde os frutos espirituais brotavam com abundância. A palavra grega usada para comunhão aqui é koinonia, que significa mais do que simplesmente estar junto, mas implica sobre participação ativa e compromisso mútuo e vida compartilhada. A igreja primitiva crescia porque era viva, profunda e relacional. Talvez você que está me assistindo seja um pastor e talvez falte algo assim
nossa igreja, você pode ter percebido isso. Talvez a sua igreja, o que ela necessita é voltar aos primórdios, voltar como uma igreja primitiva, a um lugar de relacionamento profundo. Não só um relacionamento superficial, que é sair para comer um pastel ali depois do culto. Não, mas um relacionamento ali na semana, um relacionamento que sai da igreja, que não é só durante o culto, não é só num rolezinho depois do culto, não, mas algo mais profundo. A igreja, ela só pode crescer quando Cristo é o centro dela, quando há profundidade relacional. Uma igreja saudável, ela precisa ter relacionamento. Quando eu falo sobre uma igreja só pode crescer, não estou falando sobre crescer em números, mas estou falando sobre crescer em maturidade espiritual. Porque muitas vezes, isso eu vi muito lá em Dallas, na cidade lá no Texas. Lá existem muitas igrejas grandes, mas eu via que mesmo a igreja tendo crescido tanto, não existia isso. Uma comunidade que se relacionava, uma comunidade viva, com relacionamento vivo e profundo. Mas era só um culto ali com um telão muito grande, luzes bonitas, pregadores com boa oratória, mas só ficava por aí. E nós vemos que não importa o número de pessoas que tem numa igreja. Se uma igreja não possui relacionamento, se uma comunidade não possui relacionamento, ela não pode ser considerada madura espiritualmente. Precisamos viver entre irmãos e irmãs. Amém? Nós vemos também o poder da adoração coletiva. A espiritualidade cristã não é apenas pessoal, ela também é congregacional. Deus se revela de sua forma única quando o seu povo se reúne para adorá-lo. O Salmo 95 nos convida a essa experiência, quando ele diz no versículo 6 e 7, venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Pois Ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pasto, o rebanho que Ele conduz. A adoração coletiva não é um mero hábito litúrgico, ela é um ato espiritual poderoso, onde o céu e a terra se encontram. Não foi o próprio Jesus que afirmou, pois quando estiver reunido 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio? Existe um poder especial na adoração em comunidade. Adoração em comunidade ali com corações quebrantados, é onde cadeias são rompidas e é onde a presença de Deus se manifesta de uma maneira especial. A presença de Deus é intensificada quando o povo se une para adoração. Então, que seja rotineiro, não rotineiro no sentido da palavra de algo comum, normal, mas no sentido de você fazer sempre. Esteja caminhando em comunidade, esteja adorando em comunidade. Existe algo especial na adoração e na vida em comunidade. Porque a vida cristã, o ser humano não foi projetado para ser solitário. Desde o Éden até a eternidade, eu estou falando desde o começo da história da humanidade, até a eternidade que passaremos com Cristo, ali em comunhão nos céus, não existe um ponto sequer de uma vida solitária que seja bíblica e que seja boa. A vida cristã, ela precisa de comunidade e comunhão. É sobre relacionamento, é sobre aliança. O Cristo no coração do irmão é mais forte do que o Cristo no meu próprio coração. Escreveu uma vez um autor aqui que não consegui achar o nome dele. Mas entenda isso. Cristo, ele precisa estar no seu coração e no do seu irmão, e vocês precisam caminhar em comunidade juntos. Amém? Eu oro para que essa verdade saia dessa aula, desse vídeo que você esteja assistindo, não, mas que ela enraize no seu coração e na sua mente. Se você é um pastor, aplique isso na sua igreja. E eu creio que em questão espiritual você vai ver mudanças extraordinárias na maturidade da sua igreja e da sua comunidade. Amém?
Deus abençoe a sua vida. Eu te aguardo na próxima aula para mais uma aula do nosso seminário de teologia. Deus abençoe.